Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Hoje é uma honra nós recebemos aqui o professor João César Castro Rocha, que é professor titular de literatura comparada na UERJ e atualmente Senhor Favor é uma das personalidades intelectuais da escola mais brilhantes do nosso país. Então é um privilégio para todos nós recebermos o professor César. O professor João César, sinta-se em casa, sinta-se à vontade. Bom, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela oportunidade de diálogo. Agradeço muito a professora Andréa Vila Campos, que é uma brilhante tradutora com quem eu trabalho há anos. Agradeço muito a presença de todos vocês. O que podemos principiar? Quem de vocês possui os textos à mão? Tá, não tem problema. Tudo se improvisa. Então, o que é que eu vou propor para a nossa conversa? Digamos uns 45, 50 minutos, e depois passamos diretamente ao diálogo, que esse é o mais importante. A questão que eu vou apresentar hoje, ela é parte do livro que sairá provavelmente no início do próximo semestre, que se chama Machado / Shakespeare, Dom Casmurro, obra-prima da emulação. De um ponto de vista mais geral, a preocupação teórica por trás do livro é tentar entender como um autor de uma cultura não hegemônica, no caso do Brasil, se relaciona com um autor absolutamente central no cânone, o William Shakespeare. Essa questão que afetou Machado no século XIX, início do século XX, continua sendo uma questão central para nós, hoje, em 2024. Como é que nós nos relacionamos com autores de locais ditos centrais? Como um teórico brasileiro é escutado no Brasil, como um teórico francês, alemão, norte-americano é lido no Brasil. Então, essa questão, em última instância, traz consigo uma questão teórica que é muito interessante de se pensar. Do ponto de vista do que nós vamos discutir hoje, a ideia central é estabelecer uma relação entre Machado de Assis e William Shakespeare. Essa relação é uma relação que se compreende melhor como emulação, isto é, o que o Machado de Assis faz na sua leitura da obra do Shakespeare é inventar uma forma nova de se relacionar com o autor canônico da tradição ocidental. O autor que certamente é o centro da tradição literária ocidental, que é o William Shakespeare. O Harold Bloom, no texto dele sobre Shakespeare, considerou que o único personagem que pode ser comparado à figura mais citada na cultura ocidental, que é Jesus Cristo, é Hamlet. E o único livro que talvez pudesse rivalizar com a Bíblia como livro central da cultura ocidental seria a própria peça Hamlet, em termos de recepção, reações e apropriações. Como que o Machado, então, no Rio de Janeiro do século XIX, se relaciona com Shakespeare? Como ele se reinventa a partir da sua forma muito especial de ler William Shakespeare? Essa é a questão central, do ponto de vista teórico. Do ponto de vista analítico, essa questão teórica é menos importante, porque do ponto de vista analítico, isto é, do ponto de vista da leitura concreta do romance, o que interessa de fato é a fórmula literária. Não há nenhuma necessidade para o escritor, para que seja um excepcional escritor, não faz falta nenhuma reflexão teórica. No boom da chamada literatura latino-americana, que houve um grande destaque a partir da publicação, em 1967, do Cien Años de Soledad, do Gabriel García Márquez, o grande talento da geração é uma geração excepcional. Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, José Donoso, Julio Cortázar. Borges nunca foi do boom, mas é dessa... Jorge Luis Borges. Ele nunca pertenceu ao boom, em nenhuma circunstância, mas é dessa geração. Mário Benedetti é provavelmente a mais importante geração intelectual de toda a história da América Latina. Essa geração entre o triunfo da Revolução Cubana, 1 de janeiro de 1959, e a década de 70. É a geração mais brilhante de toda a história cultural latino-americana. E o boom seria impensável sem a conjunção feliz dessa reunião. Mesmo na crítica, essa é a crítica à época do Emílio Rodrigues Monegal, Antônio Grama, Arthur Corneto, Cornejo Collado. Não importa. De todos os autores do boom,
havia alguns intelectuais muito preparados. O Mário Vargas Llosa é doutor em literatura. O doutorado dele é sobre a obra do Garcia Márquez. O Júlio Cortázar era um finíssimo leitor, um intelectual muito poderoso. O Carlos Fuentes era uma figura muito impressionante do ponto de vista da articulação intelectual e, sobretudo, das conexões internacionais que ele possuía. O Carlos Fuentes era íntimo dos editores do Le Monde, da New York Review of Books, era uma figura internacional. A mais provinciana de todas, a mais ligada a Ataca, o pequeno andar que cresceu, a menos intelectualmente preparada de todas, é Gabriel Garcia Márquez, que sem nenhuma dúvida é o grande talento dessa geração. O talento narrativo do Garcia Márquez não tem paralelo com o Vargas Llosa, Carlos Fuentes. Então, para o autor, não faz nenhuma diferença se ele tem uma reflexão teórica. Isso não faz nenhuma diferença. O que importa, de fato, é, sobretudo, a maneira como ele lê outros autores. Essa é a questão central. Se isso fizer sentido para vocês, a minha hipótese desse futuro livro é que, para escrever Dom Casmurro, o Machado de Assis ele se dá conta de uma trilogia dentro da obra shakespeariana que nem sempre é destacada pelos eruditos shakespearianos. É o que eu chamo da trilogia do segundo. É composta, claro, por 3 peças. Senão não seria uma trilogia, na verdade. A primeira delas é Otelo, a segunda é Cimberino, a terceira Conto do Inverno. A associação entre Dom Casmurro e Otelo já foi feita por todo mundo. Até porque na peça, no romance, há um momento em que o Bento Santiago vai ao teatro. E ele diz: nunca havia lido nem visto a peça do Casmurro. E, no entanto, ele conhecia a peça de ouvir falar, como acontece com muitos de nós. Então, o Otelo está citado em Dom Casmurro. Isso levou, creio, a uma hipervalorização da importância do Otelo na estrutura do Dom Casmurro. Na verdade, o Dom Casmurro é uma reflexão sobre as 3 obras shakespearianas. Mas qual é a novidade dessas 3 obras shakespearianas? Ou como a leitura do Machado de Assis permite que nós vejamos, talvez pela primeira vez, a novidade radical do tratamento que o Shakespeare dá ao segundo. Vocês podem me interromper no documento, tá? O que eu vou propor tem uma ordem lógica. Se em algum momento algo não ficar claro, me interrompa. Se em algum momento discordar de alguma coisa, me interrompa. Não há nenhum problema. Para que nós possamos seguir logicamente, tá bom? As 3 peças do Shakespeare têm uma enorme novidade. Importantíssima. E eu pude atinar com a novidade a partir da leitura do Machado. E qual seria a novidade do Shakespeare no tratamento do ciúme? É que para William Shakespeare, o ciúme não é uma questão psicológica. Ou, primariamente, o ciúme não é um dado psicológico. Há um efeito psicológico, mas o ciúme, sobretudo, possui uma causa epistemológica. Como assim? É bastante simples. E mostra também algo muito importante, como grandes autores lidam com o dia a dia, que é transformando o prosaico em reflexão, que é o que faz o romancista, em última instância. Veja, o que caracteriza um ciumento? Se eu pedisse para vocês a definição, o que é um ciumento? O que você diria? Por favor. Alguém que, por exemplo, tem um relacionamento com alguém, seja romântico, e fica paranoico em relação a esse relacionamento. Então, digamos que as pessoas estão caminhando na rua, passeando. A pessoa simplesmente olha e diz: você olhou para aquela pessoa ali? Ou não se visse de tal forma, você vai atrair homens. Ou tudo é questão de cercar a pessoa, digamos assim, prender a pessoa dentro da própria paranoia que ela sente, para que a pessoa não abandone, digamos assim. Não posso. Externo. Externalizado. De onde vem a paranoia? A paranoia, eu diria que vem de um medo que a pessoa tem. Nesse caso, de ser deixado. No exemplo que você deu, a pessoa pergunta para a outra: você olhou para aquela pessoa? Ponto de interrogação. Por que ela não afirmou? Você olhou para aquela pessoa? Ponto de exclamação. Por que na sua fala, o que se destaca
É um ponto de interrogação. Porque geralmente, quando alguém se vem, ela pergunta primeiro. Ela pergunta primeiro de um modo bastante... Por que pergunta? Ela pergunta primeiro de um modo bastante assim. A vítima diz, eu não olhei. A outra fala, você olhou sim. Aí é que entra o ponto de exclamação. Agora, vamos lá. Entre o ponto de interrogação e o ponto de exclamação, há uma contradição, não há? Há uma contradição, de acordo? De onde vem essa contradição? Vem do fato epistemológico fundamental de que o ciumento é aquele que não sabe. De acordo? Porque se você sabe, tecnicamente você deixa de ser ciumenta. Você tem duas opções. Você termina o relacionamento, você se conforma. De acordo? Bem sim, observação do cotidiano. É isso que o grande autor faz. Uma pessoa ciumenta, fundamentalmente, é aquela que não sabe se de fato a pessoa olhou ou não. De acordo? O ciumento, epistemologicamente, é aquele que habita a região do não saber. Mas como ele não sabe, ele não tem opção a não ser forjar o tempo todo fantasias de adultério. Todo ciumento é um fabulador involuntário. De acordo? Por favor. Então por isso que... Catarina. Então por isso que a gente não pode saber se Capitu traiu ou não. Eu vou chegar lá no final, justamente. Essa é a grande novidade formal do romance machadiano. Isso é bem importante, Catarina. Mas eu vou chegar no final. Então, 1 minuto. Vai ser pouco tempo, Catarina. Do ponto de vista epistemológico, o ciumento é aquele que não sabe. De acordo com isso? Todos de acordo? Ao não saber, o que faz o ciumento? Fabula. No seu exemplo, Esther, você olhou para aquela pessoa, o outro responde, não. O ciumento diz, mas eu reparei que no canto do seu olhar havia um brilho. Como assim o brilho está aí? E começa uma fabulação em torno da ausência de prova. O ciumento é, sobretudo, aquele que, por não saber, mas estar convencido daquilo que não sabe, supre a distância entre o convencimento e a ausência de provas pela fabulação. Todos de acordo com isso? É uma percepção tão simples e tão absolutamente verdadeira, porque todos nós, sejamos honestos, embora não necessitemos fazer confissões públicas, todos nós, em um momento ou outro da vida, incorremos nesta fabulação involuntária. Esther, você queria falar algo? Sim. Quando eu li Dom Casmurro dessa vez, como muitos de vocês devem ter lido dessa, e eu lembro que no capítulo no teatro, quando ele volta, Capitu não tinha ido com ele por causa de uma dor de cabeça. Se eu não me engano, ele encontra Escobar na casa, ele acha estranho e depois ele começa a ter essa confabulação de Capitu está me traindo com meu melhor amigo. Isso só se exacerba quando o filho deles, Ezequiel, nasce e Vamos ver. Desculpa. Não, vamos ver essa passagem específica, que é uma passagem crucial, o capítulo da fotografia. Vamos ver. Então, primeiro, por favor. Nesse caso, então, seria feito um homem do subsolo, se a gente pegar aquele livro do Dostoiévski? Seria mais ou menos, se é um caso do homem do subsolo, ele é a primeira frase da novela do Dostoiévski: sou um homem doente. Ao dizer a frase, sou um homem doente, já existe uma autoconsciência da própria enfermidade que o Bento Santiago já mostra. Uma comparação mais adequada com o homem do solo seria o Paulo Honório de São Bernardo, do Graciliano Ramos. Porque o São Bernardo do Graciliano Ramos é uma reescrita notavelmente inteligente do Camus. É a mesma história, com uma diferença básica. Ao final da narrativa, Paulo Honório, que é um homem tosco, semi-alfabetizado, compreende aquilo que o burguês endinheirado jamais entende, que a culpa é dele. No final do romance, Paulo Honório diz, se eu voltasse atrás. Diz, não, eu faria exatamente a mesma coisa.
porque são ovos estragados. Então, o Paulo Honório, ao final, é o mesmo romance. O Paulo Honório, ao final, compreende que o Bento Santiago jamais intuiu. Então, o subsolo é mais próximo. E o Paulo Honório, no que se refere à autoconsciência da própria condição. Qual é a relação desta ideia com Shakespeare? É que esta ideia do ciúme como uma questão epistemológica, ela está inteira no livro de Shakespeare. Inteira. Eu não terei tempo agora de fazer essa leitura, mas Otelo, Cimberino e Conto do Inverno, as três são a mesma peça. De maneira muito evidente, Otelo e Cimberino. Otelo, o Mouro Otelo, é levado para a casa do homem mais rico de Veneza, o Brabâncio, porque ele admira muito o general Otelo. Na casa deste homem mais rico de Veneza, mais poderoso que o próprio Dodge, ele conhece uma menina de 14, 15 anos, a Desdémona. Ele traz este homem para dentro de sua casa, com total confiança na amizade que ambos possuíam. Desdémona e Otelo se apaixonam, enganam o Brabâncio, se casam secretamente e só depois o Brabâncio descobre. Algo que nunca se interpreta corretamente é que Brabâncio tinha toda a razão do mundo para se sentir traído. Efetivamente ele não foi pelo melhor amigo e pela filha. Cimberino. O ciumento agora não é mais o Otelo. Embora o Otelo não seja o verdadeiro ciumento da peça, porque eu não vou ter tempo agora. É o diabo, não tem tempo para tratar disso. Em Cimberino, o personagem de ciumento é o Póstumo Leonato. Ele é chamado Póstumo Leonato porque o pai dele era um importante general que morreu defendendo o rei dos bretões, o Cimberino, e a mãe dele morre no parto. Então ele nasce natimorto, no que se refere aos pais. O rei, o Cimberino, então, o que ele faz? Ele adota o filho no ingratidão ao pai, que foi um importante militar que por ele morreu. Ele é criado dentro do palácio junto com a filha do rei. O que vai acontecer? Póstumo Leonato e a filha do rei se apaixonam, secretamente se relacionam e se casam. É a mesma história. Qual a diferença? O ciumento em Otelo é um mouro, é um pária. Como a peça define no início do texto, ele é um willing stranger of here and everywhere. Um estrangeiro errante daqui e de todos os lugares. Ele é negro, em Veneza. Ele é definido como aquele de thick lips, de lábios grossos. Quando ele finalmente é convencido por Iago que ele foi traído por Egeu, ele se pergunta, por que eu fui traído? E ele responde, happily for I am black. Provavelmente porque eu seja preto. Ele diz com as suas palavras. Ele é um pária da sociedade veneziana que em tempos de guerra é considerado indispensável pelo general que é. O Cimberino. O Cimberino, ele não é um pária, ele é bretão. Mas ele é, se me permite um anacronismo, uma espécie de agregado. Ele foi adotado. Ele vira um pajem. Ele não é um nobre, embora ele seja de coração nobre, de comportamento, todos o admiram. Mas ele não pertence àquela nobreza. Ele é uma capitu, se você deseja, do ponto de vista social. Terceira peça, o Conto do Inverno. No Conto do Inverno, o ciumento é o rei. É o rei Leôntios. E esse é o pulo do gato que o Machado vai dar. No caso do Otelo, ele é o pai mouro, negro, da sociedade veneziana, branco e racista. Quando se lê a peça com enorme cuidado, o Otelo foi exposto a um sem fim de causas que nós sabemos que são falsas, mas que para o Otelo parecem verdadeiras. E ele tem razão para crer que são verdadeiras. Por exemplo, o único exemplo que não leram a peça ainda, ele dá um lenço para Desdémona. O lenço é uma prova de amor, porque veio da família. A Desdémona perde o lenço. A esposa do Iago dá o lenço para o Iago. O Iago faz esse lenço, faz com que esse lenço termine na cama de Miguel Cássio. Na cama de Miguel Cássio. Uma amante do Miguel Cássio pega o lenço da Desdémona e brande o lenço na cara dele, dizendo: este lenço é de uma sirigaita que deu o lenço para você e você me pede para copiá-lo. O Otelo vê o lenço dele na mão da amante do Miguel Cássio, dizendo isto. Ele teve uma razão para acreditar que tinha sido traído. Muita razão.
Cibelino. O Cibelino, só que ele não é pária, ele é bretão, mas ele é socialmente inferior. O Cibelino apenas tem uma única evidência, forte, mas não decisiva, da traição da sua esposa Imogênea. Uma única prova. Leôntis é o rei. Qual é a evidência que o rei discute que foi traído? Nenhuma. Porque ele é o rei. Afinal de contas, ser rei vale para alguma coisa. Se o rei crê que foi traído, a sua crença na traição é a prova definitiva. Então, percebe o que o Shakespeare faz, não é pouca coisa. A peça é a mesma. Ciúmes infundados. A circunstância muda o ângulo e a posição social do homem ciumento. Se ele é um pária, ele precisa receber um grande número de evidências. Se ele é socialmente inferior, mas integrado à sociedade, basta uma. Se ele é rei, não precisa nenhuma. Basta a imaginação do rei. Isto é, antes da famosa frase knowledge is power, conhecimento é poder, o Shakespeare já havia intuído que, na verdade, o poder legitima o conhecimento. O conhecimento, em alguma medida, é autorizado. A voz de quem tem autoridade para declarar o que é ou não conhecimento é também uma questão de poder. Isso 4 séculos antes de Foucault. Não é pouca coisa. Essa é a intuição que o Machado, é isso que o Machado entende lendo as 3 peças do Shakespeare. Ele entende profundamente que o ciúme é uma questão epistemológica antes de ser psicológica. Uma coisa elimina a outra? Óbvio que não. Mas se nós compreendermos que o ciúme principia, sobretudo, como uma questão epistemológica, isto é, o ciumento é aquele que não sabe, que não pode saber. E isto deriva uma instabilidade psicológica, sem dúvida. Uma peça de teatro. Auguste Strindberg, o pai. Peça espetacular. É um casal que briga o tempo inteiro. Gato e rato. Vida real, não é? E eles têm uma filha, Berta. E eles discutem o tempo todo sobre o futuro da filha, sobre a educação que a filha terá. Mas a vida do casal é absolutamente infernal. Até que um dia o marido diz para a esposa, diz, olha, apesar de tudo, pelo menos eu tenho a minha filha. Ela, com uma perversidade incalculável, olha para ele e fala, tem certeza? A peça é o desmoronamento psicológico do pai, porque a mulher se recusa a confirmar. Então ele diz, então me traíste. Ela diz, talvez. Mas me diga, filha é minha, eu suportaria a verdade. A verdade nem sempre se pode dizer. Ela se recusa o tempo inteiro na peça a esclarecer a dúvida que ela mesmo criou. Ele termina louco na peça. A loucura é um efeito psicológico. A origem é uma questão epistemológica. É aquele que não sabe, aquele que não pode saber. Está claro isso, é hipótese? Então, eu não vou ter tempo de trabalhar com Otelo e Severino. Vamos trabalhar com o Conto do Inverno. Qual é a situação básica? Quem aqui já leu Lucas Murro? Eu vou perguntar de novo que vocês mintam. Porque mentira é indispensável para fazer um professor feliz. Quem já leu Lucas Murro? Todos, hoje não. Algo muito importante em Lucas Murro, que é o contexto. Vocês se recordam que Pedro Santiago tem um amigo de infância, alma gêmea, irmãos. O que um pensa, o outro intui, o que um deseja, o outro realiza. Quem são? Pedro Santiago e Escobar. E o Escobar é o in-between. Pedro Santiago e Capitu, quando eles estão no seminário, por uma promessa que a mãe dele fez. O que o Machado faz de maneira muito hábil, mas típica de como um escritor lê outro. Um escritor lê outro escritor tentando compreender a estrutura profunda da articulação literária. Isto é, como é que de fato aquele efeito se produz? Então ele junta. Porque em Otelo, há um momento que o Iago pergunta, mas Miguel Cássio
já conhecia Desdémona? E o outro diz, claro, quando ele foi o intermediário do nosso amor, o papel do Escobar. Na peça Conto de Inverno, há dois reis. O rei Políxenes, da Boêmia, e o rei Leôncio, da Sicília. E eles se conhecem desde a infância, eles são muito caros. O que o Leôncio deseja, Políxenes realiza. O que Políxenes pensa, Leôncio adivinha. Essa é a relação tão profunda deles. A tal ponto que um passa no reino do outro longos períodos, em lugar de cuidar da administração do seu reino. Agora, Políxenes já se demorava na Sicília por 9 meses e precisa voltar. E ele diz, antes que uma notícia desagradável de Estado venha me colher. Isto é, antes que haja uma rebelião, uma revolta, pela ausência do Políxenes. 9 meses. A Hermíone, que é a esposa de Leôncio, está grávida. Ele não consegue demover o amigo a ficar mais tempo. Então ele pede, ele urge para que a esposa fale com o Políxenes. E ela consegue demovê-lo, ela consegue convencer o Políxenes a ficar um pouco mais de tempo junto ao seu amigo, Leôncio. Tudo aí começa. Como é que ela conseguiu demover o amigo se eu, que sou amigo dele desde sempre, não consegui? Depois que ela demove um amigo, há um gesto protocolar. Aqui, ó. Ela, Hermíone, estende a mão para Políxenes. O gesto protocolar de agradecimento. Nada mais do que isso. O Leôncio está à parte, que é preciso aqui imaginar a cena no teatro shakespeariano. O The Globe era uma ferradura com 2 alçapões, 2 atrás laterais, uma parte em cima, e dentro, aqui havia o que chamava inner stage, o palco interior. Por exemplo, quando Otelo asfixia Desdémona, não o faz diante de todos, isso seria indecoroso, os critérios do teatro da época. Ele asfixia Desdémona no inner stage, no teatro interior, ali, no palco interior, ali dentro. Então, nesse teatro shakespeariano, muito generoso em termos de espaço, aqui estão Políxenes e Hermíone. Deu a mão para Políxenes, a Hermíone deu a mão para Políxenes, cumprimentando, gesto de 2 segundos, à parte, ou seja, no teatro shakespeariano é perfeitamente possível fazê-lo. Estavam os 3 aqui. Basta que eu dê um passo para o lado, já é verossímil que eu esteja à parte. No palco italiano isso se perdeu. Mas... Então, eles se cumprimentaram. Então diz o Leôncio. Muito quente. Muito quente. Unir as afeições de tal maneira é unir também o sangue. Ou seja, cópula, relação sexual da mão, já é cópula. Estou sentindo tremor cordis. O coração me dança, mas não é de alegria. O acolhimento pode ficar de rosto descoberto, condescender até em liberdade por generosidade e exuberância, mesmo do coração. Até aí concedo. Ou seja, a expressão de carinho, de felicidade, pode dar asa de se deem as mãos. Mas se passar disso, já não é aceitável. Mas bater em palminhas, beliscarem seus dedos, como fazem neste instante, perguntarem sorrisos estudados, como em frente do espelho, e após suspiros soltarem, como um toque de buzina que a morte pro palácio do viadinho caçado. Ou tal acolhimento vai ao contrário, visceralmente ao peito e ao sobressenho. Ao peito e ao sobressenho. Chifres. No momento imediatamente anterior a esta fala, era o paraíso. Leôncio e Políxenes eram os melhores amigos. Entre eles, a harmonia suprema e a felicidade com a amizade pura. O casamento com Hermíone, o mais feliz de todos, uma mulher ideal, sob todos os aspectos. Ela só fala com Políxenes quando o marido pede, até então ela permaneceu calada, cumprindo perfeitamente o seu papel de rainha. Só quando o rei pede, ela fala. Ao falar, ela cumpre a vontade do rei.
Não há nenhum problema. Não existe nada na peça que permita. Então, deram as mãos por 3, 4 segundos. Dá a mão de novo. Ó, agora. Muito quente. Muito quente. Unir as afeições de tal maneira é unir também o sangue. Polício está na Sicília há 9 meses. Hermínio está grávida. Ele de imediato conclui que não apenas ele foi traído, como o filho, a filha da Hermíone é dele, do Polício. Ato contínuo, vem o filho dele. Vem, Mamílio, és meu filho? Verdade? Mais importante, esse é o turning point, é a virada mais violenta de todo o teatro shakespeariano, não há nada semelhante. Não há nenhuma preparação, não há um gesto, uma palavra, uma troca de olhares, não há nada que permita a audiência ou ao Rei Leão de supor que a rainha o traiu. Não há nada na peça inteira que permita supor que a gravidez de Hermíone seja fruto da relação adúltera com Políxenes. Nada. Mas a fala é, repito, não existe uma virada de ação dramática mais violenta em todo o teatro shakespeariano. E qual é a evidência que o rei possui? Qual é a evidência que o rei possui? Nenhuma. E veja a importância de ler teatro com imaginação sênior. É indispensável que o diretor entenda o que está fazendo, e sobretudo os atores. Eu já assisti a encenação de Winter's Tale na Inglaterra, em que os atores, como loucos, ficavam batendo palminhas, clapping hands and pinching fingers. Olha o ridículo. Esta fala do Rei Leontes é deliberadamente ridícula e absurda. Olha o que ele está dizendo. Na frente dele, ambos deram as mãos, seguiram com as mãos como se estivessem unindo sangue e começaram a bater palminhas e pinching fingers, a beliscar os dedos e a trocarem practice smiles, sorrisos estudados. Vocês percebem? Estou sendo claro? Não é absurdo? Sobretudo, imagina o que eles vão fazer. Pinching fingers, no original, pinching. Eles vão ficar beliscando o dedo um do outro. É absurdo. Não está acontecendo isto. É indispensável que em cena aconteça o que eu fiz agora. Ele começa, tio Ron. E vocês agora já estão afastados. Vocês não estão mais nem sequer tocando as mãos. E enquanto ele fala clapping hands, pinching fingers, é indispensável que o público, que a audiência veja que vocês não estão fazendo isso. Por exemplo, eu já vi uma encenação na Inglaterra em que os corpos dos atores ficavam fazendo assim, que é uma coisa louca. As pessoas riam. É evidente que tem que rir. Porque o que o Shakespeare está mostrando é que o rei não precisa de evidência alguma. O rei é o dono do palco. Ele é o dono da voz. O que o rei decide, decidido está. O que o rei diz, dito foi. É lei. Por favor, Estela. Essa questão de tudo que tem que ser lei me lembrou bastante da narração de Dom Casmurro. Que você tem que lembrar, quando você está lendo Dom Casmurro, que ele é um advogado. Então ele tem todo esse domínio da palavra, de argumento, de técnica argumentativa, e você tem que lembrar que nas 12 primeiras pessoas não são confiáveis. Assim como o Leôncio não é confiável, ao menos nessa peça. Então me lembro bastante que no Casmurro, tanto em No Casmurro quanto no Inverno, que os leitores só têm ambos a perspectiva desses dois personagens, no caso Dom Casmurro e Leôncio. Porque os dois estão meio que manipulando, podem perfeitamente manipular a situação inteira a favor dele, a favor da perspectiva deles, e fazer com que no caso de Bem Santiago,
Capitu e Escobar, e no lado de Leônidas, Hermione e Polixeno saiam como os vilões da história, como os adúlteros da história. Isso é muito importante, né? O Silvio Santiago, nos anos 70, publicou um ensaio chamado Retórica da Verossimilhança, que ele discute justamente a utilização por parte do advogado de uma retórica propriamente jurídica. Isso é muito importante. Eu vou terminar hoje lendo o último capítulo, que é justamente uma espécie de argumento final do advogado. Vamos chegar lá. Essa parte é muito importante. Há, no entanto, uma diferença fundamental aqui, que é muito fundamental. Em Otelo, há um personagem chave, que é Iago. O Iago é o verdadeiro ciumento da peça. Não vou ter tempo de explorar isso agora, mas basta ler o texto. Quando termina a última cena do primeiro ato de Otelo, o Iago vem à cena sozinho e diz: dizem por aí que ele usou a minha touca à noite. Ou seja, usou a touca, dormiu com a esposa do Iago, a Emília. Não sei se é vera, mas por uma tal acusação, agirei como se assim fosse. E tudo farei para vingar, mulher por mulher. Tentarei levar Desdémona para a cama, mulher por mulher. Ele não consegue. Ele diz: se por acaso não conseguir, tudo farei para criar uma trama tal que leve o Otelo à loucura. A peça inteira é o plano B de Iago. Shakespeare é bom demais, não é? O verdadeiro ciumento de Otelo é o Iago. O que o Iago faz é inocular o vírus no Otelo. Como? Ele repete a palavra jealousy inúmeras vezes na peça. Há uma cena que ele repete 5 vezes. Jealousy, 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 como se fosse uma injeção, uma vacina, para contaminar o Otelo do seu sentimento. Enquanto no inverno há um personagem chamado Iáquilo, que é um Iago em tom menor, que é o responsável pela intriga, pela criação da falsa evidência em relação à esposa do Hósculos Leonato. Encontro de inverno de maneira absolutamente genial. E aí você compreende que o Shakespeare está escrevendo a mesma peça, invertendo as relações. É uma ars combinatória da epistemologia do ciúme, não é pouca coisa. Em Encontro no Inverno, ninguém corrobora a suspeita do rei. Ninguém. Não existe um único cortesão que baixa a cabeça e diga: o senhor está certo. Pelo contrário, a servente, a ama da rainha Hermione, enfrenta o rei ameaçado de morte. Diz: o senhor é louco, o senhor é um tirano, ela é inocente, ela é honrada. Não existe um único personagem que esteja de acordo com o rei, o que torna tudo mais claro. O rei é o dono da voz. Eu vou mostrar 2 capítulos de Dom Casmurro e vocês me dirão se estes 2 capítulos de Dom Casmurro não são esta cena. E fiquem totalmente à vontade de responder. Em literatura ninguém prova nada, nós só temos ideias. Às vezes são boas, mas nem sempre. Está claro o contexto? Sim. Ficou claro que eles não estão pinching fingers. Está claro, não é? Imagine, nem em 2024, apesar de toda a loucura que nós vivemos, nenhum casal de amantes ia pinching fingers em público, de acordo? Há coisas melhores para fazer do que pinching fingers. Mas reparem a genialidade do Shakespeare. Ele está fazendo de propósito. É porque o público sempre entendeu. O público elisabetano entendia tudo. Contexto. Bento Santiago e Escobar são os melhores amigos de infância. Almas gêmeas. O que um pensa, o outro adivinha. O que um deseja, o outro realiza. São ambos padrinhos de casamento. Vivem próximos, trabalham juntos. Uma relação inquebrantável. Mas ele morre. Morre numa ressaca na praia do Flamengo. Nesta ressaca afoga-se o próprio Bento Santiago. Há um enterro, o velório. E o Bento Santiago, emocionado, prepara um discurso encomiástico, no qual ele celebra algo tão raro como uma amizade pura, profunda e inquebrantável, a dele com os Escobar. Ele chega então, ele está com o discurso em mão, no bolso. Ele entra na capela para o velório. Vamos ler. O bom de ser meu aluno é
é que na maior parte do tempo a gente lê. Isso sempre garante que é um momento de qualidade na aula. Enfim, chegou a hora da recomendação e da partida. Sancho quis despedir-se do marido, e o desespero daquele lance consternou a todos. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesmo. Consolava a outra, querendo arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixo, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas, e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-se depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis só elevá-la. Mas o cadáver parece que a retinha também. Momentos houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da vida. Acabou. Acabou mesmo. Ele descobriu que foi traído. Está claro o contexto? Eram os melhores amigos. Ele prepara o discurso em viagem para celebrar essa coisa tão rara. Ele entra no velório, a Sancho desesperada. E o Machado é um gênio, não é, pessoal? Muitos homens choravam. Muitos homens choravam também. As mulheres todas. Só Capitu, a varanda viúva, parecia vencer-se a si mesmo. Consolava a outra, querendo arrancá-la dali. A confusão era geral. Confusão de quem? No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver. Tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira que soltassem algumas lágrimas poucas. E agora ele descobriu que foi traído. Ele tem absoluta certeza que foi traído. Antes do romance inteiro, não havia nenhuma evidência clara disto. Nada que permitisse supor nem o mais leve arranhão na amizade de ambos, Pedro Santiago e Escobar, é neste instante, naquele momento preciso, naquele segundo em que ele olha Capitu, olhando o cadáver, e ele descobre, veja como o texto é fino. Vocês já estiveram em velório, claro. De que maneira nós olhamos para o cadáver que está exposto? De que maneira nós olhamos? Vocês todos já estiveram. Nós olhamos. De maneira fixa, de acordo? Tão apaixonadamente fixa, que a Capitu estivesse olhando para o cadáver de maneira fixa, não há nenhum problema. Nós todos olhamos para o cadáver, até em respeito aos familiares. Tão apaixonadamente fixa, já é a imaginação do Bento Santiago, que não admira lhe soltasse algumas lágrimas. Lembram dos sorrisos estudados? The practice smiles. São as lágrimas poucas e caladas. Mas como Machado é do Arco da Velha, é preciso ver com cuidado. Por exemplo, na tradução para o inglês, que é uma boa tradução de John Gladstone, ele fala few silent tears. Cadê a conjunção? Lágrimas poucas, perfeitamente compreensível que sejam poucas. Perfeitamente compreensível. Ela precisa consolar a Sancho. Todos nós já passamos por isso. Tentando consolar uma pessoa próxima, uma dor maior, nós controlamos a nosso sentimento, a nossa lágrima, para consolar a pessoa, de acordo? As lágrimas são poucas. Mas e a conjunção? São poucas, mas são, sobretudo, caladas, reticências. Se não tivesse a reticência, o livro seria outro. Mas elas são poucas e caladas. O que cala? O que oculta essas lágrimas poucas? As minhas cessaram. Ele descobriu agora que foi traído. Mas ele não suspeitou que foi traído. No mais violento turning point de toda a obra machadiana. Não existe nenhuma crônica, conto, poesia, teatro do Machado, nada que se compare a isto. Em uma frase, o Bento Santiago mudou a vida e infernizou a vida da outra,
capítulo é aqui, é neste instante que o romance começa. Eu proponho que, na verdade, o Machado lê Contos do Inverno e, ao ler Contos do Inverno, o Machado tudo entende. Em alguma medida, o capítulo Olhos de Ressaca é uma escrita parcial deste. Faz sentido para vocês? Mas por quê? Faz. Por que eles escolheram fazer uma virada tão rápida? Ah, justamente. Porque o ciumento não sabe. Ele não tem como saber. A única forma que o ciumento tem de convencer-se abruptamente é se estar caminhando na rua com alguém. Você olhou para quem? Para quem você olhou? Para quem você olhou? Vai responder se quiser. Diga, eu tenho certeza que você olhou. Não é abrupto? Alguém já viu a explosão de um ciumento ser gradual? Não pode. Por que a explosão do ciumento não pode ser gradual? Porque não é evidência. É um salto no escuro. O ciúme é um salto no escuro, que nós apenas vemos do ponto de vista psicológico. Mas o salto no escuro principia por epistemologia. Essa é a chave do jeito que eu dou para entender. Mas faz sentido para você? Porque é diferente. Carolina, se eu comparo esta cena com aquele capítulo, faz sentido? Por isso que é diferente de Otelo, que Otelo ele foi sendo É claro, é convencido, isso. por isso que Totalmente. foi E eu vou concluir chegando ao ponto que a Esther mencionou daqui a pouco. Mas faz sentido. Para vocês, é convincente comparar os dois capítulos? Assim é meu capítulo? Fica melhor. O que está faltando naquele capítulo que é fundamental para você? Vem, mamilo, és meu filho? Verdade? Ele pula de uma conclusão para outra. Ele foi traído e o filho não é dele. Onde está o filho no Machado? Está neste capítulo? Porque o Machado é um gênio. O que o Machado faz? É muito extraordinário. É extraordinário. Se a minha hipótese fizer sentido para vocês, o Machado toma aquela cena e divide em dois capítulos, muito distantes entre si, de modo que foi necessário 124 anos para que alguém percebesse isso. Eu sou o primeiro a mostrar. Mas vou mostrar agora o restante da cena. E vocês me dirão se faz sentido ou não. Capítulo, o segundo impulso. Quando ele pensa em... Vocês lembram? Ele quer dar um café com veneno para o filho. Mas surge um problema, o café fica frio. Que é um problema bem machadiano. Então, perguntou se já tomou café. Já, papai. Vou à missa com a mamãe. Toma outra xícara, meia xícara só. E papai, então eu mando vir mais. Anda, bebe. E papai, ou seja, você, papai, eu vou beber café? Ezequiel abriu a boca. Ele ia colocar veneno na boca do filho. Cheguei à xícara, tão trêmulo que quase me tornei. Mas disposto a fazê-la cair pela goela abaixo, caso o sabor lhe repugnasse. Ou a temperatura, porque o café estava frio. Mas não sei que senti que me fez recuar. Pus a xícara em cima da mesa e dei por mim a beijar doudamente a cabeça do menino. Papai, papai! Exclamava Ezequiel. Não, não! Eu não sou o teu pai. Vem, mamilho, és meu filho? Verdade? É mesmo assim. Percebe? O Machado lê Contos do Inverno e tem a revelação. Eu compreendo tudo agora. A leitura do Contos do Inverno esclarece tudo em relação a Severino e Otelo. Esta cena é fundamental. Porque estes dois capítulos são os capítulos decisivos do romance. É o capítulo em que ele se descobre traído, o capítulo em que ele diz para o próprio Ezequiel: não, não, eu não sou o teu pai. A capítulo escuta e o romance acelera o desfecho do romance. Agora há um problema, que é a voz narrativa. De onde vem a intuição para a voz narrativa do romance? Aqui eu vou ser bem mais breve.
Os espanhóis têm um provérbio muito importante. Diz os espanhóis que não se deve agobiar a verdade com provas. É muito bom, né? Não se deve esgotar a verdade com provas. Terceiro ato, segunda cena. Eu vou só mencionar o principal e vou direto para o último capítulo do Dom Casmurro. Esta cena é fundamental. E daqui, creio, Machado deriva a voz narrativa do Bento Santiago. Porque, ora, se Leônidas tudo pode porque é rei, numa narrativa em primeira pessoa, o que é o narrador? O narrador é rei. Você só tem acesso à realidade pela voz do narrador. No romance inteiro, só escutamos a voz de Capitu 2 vezes. Vamos passando. O tempo todo nós temos acesso não à memória do Bento Santiago, que é o equívoco dizer. Nós temos acesso à reconstrução que o Bento Santiago faz da memória. Que não é a mesma coisa em nenhuma circunstância. Mas por que esta cena é tão importante? Esta cena é um tribunal. Hermíone é levada pelo rei para um tribunal. Tribunal, juiz, júri, advogado de acusação, advogado de defesa. Porque o rei Leônidas se considera, ele é rei, mas ele é vítima, ele é juiz, ele é acusador de defesa, ele é o júri. O rei Leônidas congrega em si, pelo poder político que possui, todas as funções possíveis do julgamento. Dom Casmurro. Dom Casmurro é o rei da narrativa, o narrador em primeira pessoa. Ele é a vítima, ele se considera traído, como o rei Leônidas. Ele é o acusador, o romance inteiro é uma peça de acusação. Ele é o juiz, porque o romance termina com a sua deliberação. Ele só não é um júri, que ele tenta seduzir, como nós veremos no último capítulo. Repito, não vou ter tempo de esmiuçar essa cena agora, mas para mostrar o que é, como Shakespeare constrói, ninguém está de acordo com o rei, mesmo no julgamento. E por que ele realiza o julgamento? Esta sessão, com grande peso público que dizemos, nos abala do peito. A ré é filha de monarca e nossa muito prezada esposa. A pecha no tira de tirania o fato de ser público de todo o processo. Ou seja, eu faço este processo do ponto de vista formal para considerar culpada a rainha, porque deixo um modo tirano não serei, porque sigo o processo formal. Mas a formalidade do processo, dada a sua injustiça, é a prova mesmo da tirania. A rainha, em algum momento, ela tem uma ideia. Ela diz que ela quer ser julgada pelo oráculo de Delfos, por Apolo, pelo Deus. E ela pede que então emissários se dirijam ao oráculo de Delfos e voltem com o veredito de Deus, de Apolo. E ela então aceitará o veredito de Apolo. O veredito é: Hermíone é casta, Políxenes sem mancha, Camilo um súdito leal, Leontes um tirano ciumento, seu inocente filho legitimamente concebido, e o rei viverá sem herdeiro se não for achado no que foi perdido. O nome da filha dele foi Hermíone é Perdita, perdida. E o Mamílios morrerá em breve. Os nobres, bendito seja o grande Apolo, porque ninguém jamais acreditou na convicção do rei. Hermíone, seja louvado eternamente. Apolo, o rei, leste certo? Diz para o oficial: sim, milord, tal como se acha escrito. Não há verdade alguma nesse oráculo, continua a exceção, é só mentira. O rei pode, inclusive, recusar a palavra de Apolo. Na sequência imediata, ele é punido por Apolo, se arrepende e tudo terminará bem, porque a peça, Conto do Inverno, faz parte de um gênero teatral chamado Romance Play, que é o romance, no qual, depois de grandes aventuras e infortúnios, tudo termina em happy ending. Tudo termina bem, com exceção do Mamílios, que morre. E também se encaixaria como comédia, se a gente seguir a poética de
justamente, isso no teatro elizabetano, sobretudo no teatro shakespeariano, que era muito menos formal e rígido do que o teatro clássico francês. Isso se aplicaria perfeitamente ao teatro clássico francês. Mas no teatro elizabetano foi desenvolvido um gênero teatral. Também no teatro espanhol, no Lope de Vega. Mas no teatro elizabetano desenvolveu-se um gênero, a tragicomedy, que é a tragicomédia. E a tragicomédia permitia a reunião de dois elementos. Você tinha elementos trágicos e elementos cômicos. O que foi muito aproveitado pelo Shakespeare no diapasão da linguagem. O Shakespeare tem dois públicos no The Globe. Bom, o The Globe é aquela estrutura, como se fosse metade de uma ferradura. Aviões que ficavam em pé no chão de terra batida, pagando um shilling, R$1, que era um populacho. Aviões que sentavam, a burguesia sentava em uma espécie de arquibancada, e ao lado do teatro havia os camarotes, onde muitas vezes o rei e a rainha estavam presentes. Sobretudo a rainha Elizabeth, que era apaixonada por teatro, e o seu sucessor, que era o rei James VI, na Escócia, e Jaime I na Inglaterra. Era apaixonado por teatro. Então, a linguagem shakespeariana dava conta desse diapasão de 3 níveis diferentes. Por exemplo, título do teatro shakespeariano. Wake up! Wake up! Se eu digo para você agora, esta é a hora em que os infinitos se beijam. Que hora é essa? Esta é a hora em que os infinitos se beijam. Que hora é essa? À noite. Mas que hora exatamente? Meia-noite. Mas aí no teatro shakespeariano ele fala assim, olha, esta é a hora que os infinitos se beijam. As pessoas que estão aqui em cima, os nobres, entenderam tudo. A burguesia talvez não. Também fala. Sol e lua separam. Porque na meia-noite é a transição. Os que estão sentados entenderam. Mas o popular, o pessoal está aqui no chão batido, entendeu? Ele dá uma simpácia e fala, meia-noite. Então isso é muito característico do teatro shakespeariano. E no teatro elizabetano, a tragicomédia era um gênero fundamental, que permitia unir elementos trágicos e elementos cômicos. Isso era muito característico do romance play. Muitos romance plays caminhavam sempre entre a tragédia e a comédia, mas sempre terminavam de maneira favorável. Em questão da linguagem, em Shakespeare tem também piadas bastante eróticas. Sem dúvida. No Shakespeare, flauta nunca é uma flauta. E the way you blow the flute é muito sugestivo. Mas isso é muito característico do teatro shakespeariano, é que nós perdemos a capacidade de ler o Shakespeare. O Shakespeare tem uma variedade de registros muito grande, que vai desde a metáfora mais sofisticada, a linguagem mais nobre, lírica, como é Romeu e Julieta, há momentos em que basicamente tudo que eles estão dizendo é trocadilho erótico. Tem aquela walk your at, start them. Eu não sei se é um trocadilho erótico, mas eu acho bem engraçado. Mas há várias possibilidades do teatro shakespeariano para inseridas de forma erótica. De novo, sempre quando se toca uma flauta no teatro shakespeariano, é muito mais do que blow the flute. Então, essa é uma linguagem que é muito viva e muito marcada no teatro shakespeariano, que nós perdemos quando tratamos do teatro shakespeariano como um grande clássico. No período elizabetano, autor de teatro não era considerado escritor. A palavra em inglês é playwright. O playwright não é, no século XVI e XVII, writer. Quando Ben Jonson, contemporâneo de Shakespeare, publicou o que ele chamou de complete works, assim como o First Folio do Shakespeare, em 1623, ele virou motivo de piada na corte elizabetana, que diziam para ele, you have not written works, you have written plays. Ou seja, você não escreveu obra, você escreveu teatro. Teatro não era considerado literatura. O que também dava ao Shakespeare uma enorme liberdade do ponto de vista formal de experimentação. Agora, último capítulo do Cremor. É Carolina, não é? Catarina. Catarina. Vou chegar agora à questão da Catarina. E como é que o Machado não apenas se apropria de capítulos, mas inventa uma forma literária que dá conta do direito epistemológico. Esse é o último capítulo. E bem, e o resto. E Esther pode ser lido como as palavras finais de um advogado, de um procurador, após apresentar o seu caso. Agora, por que nenhuma dessas caprichosas
me fez esquecer a primeira amada do meu coração. Captou, né? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana, o língua e dissimulada. Mas não é este, propriamente, o resto do livro. O resto é saber se a Capitu da Praia da Glória já estava dentro da de Mata Cavalos. Isto é, se a menina de 14 anos já o havia traído, para dizer, dele se aproximado não por amor, mas por interesse. E o romance o tempo todo deixa claro que ela era socialmente uma classe inferior. Ou se esta foi mudada naquela por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Siraque, isso não é o Jesus Cristo não, tá pessoal? É o Jesus de Siraque no Antigo Testamento, tem um livro, um dos profetas menores. Jesus, filho de Siraque, se soubesse os meus primeiros ciúmes, diria, como no seu capítulo 9, versículo 1. Não tenha ciúme de tua mulher, para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não. E tu concordarás comigo. Tu quem me jures, tu é o leitor. Se te lembras bem da Capitu menina, hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da caixa. Qual é a evidência que ele apresentou entre a dúvida e a afirmação? Houve a apresentação de alguma evidência? A apresentação de algum dado novo? Há apenas o argumento retórico e tu concordarás comigo. Mas como Machado é certamente o nosso maior escritor, isto é, aquele que pensa com palavras, ele diz. E ao dizê-lo, por assim dizer, ele solapa todo o romance. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. É a suma das sumas ou o resto dos restos. A saber, que a minha primeira amiga e meu maior amigo, tão extremosos antes e tão queridos também, quis o destino que acabasse juntando-se e enganando. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. Por que esta frase, tão lapidamente construída, desautoriza o romance inteiro ou nos impede radicalmente de ter qualquer certeza? Qualquer que seja a solução, e depois ele diz qual é a solução que ele acredita. Isso. Quem aqui faz direito? Então imaginemos que você é um procurador, você está acusando alguém de um crime. E nos seus argumentos finais você diz: não posso exatamente provar, não posso dizer qual foi a arma. Muito menos sobre a álibi é falso. De igual forma, não posso afirmar que ele tem estado no local do crime. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. É o resto dos restos, a suma das sumas. Ele é criminoso. Vocês acham que seria convincente para o júri? Não. Essas são as palavras finais do promotor para o seu júri, que é o leitor. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica. Mas, se a solução pode ser qualquer uma, coisa alguma ficará. Não há indício, não há evidência, não há prova robusta. Não basta ter convicções. Diga o nosso colega Deodoro Laiola. É preciso ter provas, não é verdade? Convicções sem provas na ficção muito bom, não é isso? Na vida real é inviável. A terra em seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Então vamos nós à história dos subúrbios? Vamos! É claro que iremos. Capítulo 2. Olha como Machado constrói o romance dele então. Ele toma uma cena do Shakespeare e divide em duas, distantes. Ele termina o livro, remete ao segundo capítulo. Se o leitor for curioso, ele irá ao segundo capítulo. Vamos à história do subúrbio? Vamos! É um convite. Lá estamos agora. Ele se aposentou. Então ele pensou em escrever um livro. Ora, como tudo cansa, esta monotonia acabou por exaurir-me também. Quis variar. E lembrou-me de escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiam. Mas não me acudiam as forças necessárias.
Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, vendo de seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos, relativas à cidade, era obra modesta. Portanto, ele tinha forças para fazer. E porque não o fez, mas exigia documentos e datas como preliminares. Tudo árido e longo. É o romance inteiro. Percebe? Vamos à história do subúrbio. Fomos. Na história do subúrbio descobrimos que tudo aquilo que exige precisão de fatos, documentos, comprovação, ele não o faz, porque é árido e longo. O romance inteiro, portanto, é isso. É a história do subúrbio que ele não escreveu. Isso gera um problema. E aqui que é a forma literária da chatinha. Qual é o problema do ciumento, então? Ele não é psicológico? Não, obviamente que os ciúmes são psicológicos. Eu estou propondo que ele principia como um dilema epistemológico. O ciumento é aquele que não sabe. Como o ciumento é aquele que não sabe, ele não tem opção a não ser fabular fantasias de adultério. Todo ciumento é, portanto, um escritor involuntário. Ele se reúne com os amigos e ele diz: acho que estou sendo traído. Por quê? Porque ontem minha esposa chegou 5 minutos atrasada. 5 minutos atrasada. Porque ele diz: acho que estou sendo traído. Por quê? Porque minha esposa chega todos os dias exatamente na mesma hora. Isso é suspeito. Acho que minha esposa está me traindo. Por quê? Porque ela chegou 10 minutos antes. Como é possível? Quer dizer, é uma fabulação voluntária constante, não é verdade? Pois bem, no romance que nós terminamos de ver essa sequência, fica claro que o Dom Casmurro de nada tem certeza, de acordo? Uma leitura extraordinariamente cuidadosa do romance. É possível afirmar que ela não traiu? É possível afirmar que ela não traiu? Não. O Machado cria uma forma literária, é o que eu chamo da leitura-montagem. Eu dei um pequeno exemplo da leitura-montagem. Ele pega um capítulo de uma cena do Shakespeare e divide em 2 capítulos. Isso não está na superfície do texto. É nossa tarefa de mentalmente render. Vamos à história dos subúrbios. Fomos, o que descobrimos? Uma passagem que desautoriza ainda mais o último capítulo. O Machado cria uma forma ficcional em que o leitor, cabe ao leitor a tarefa de aproximar o que está distante do texto. Ao fazer o texto inteiro, desmorona. Mas desmorona numa direção? Não. As 2 possibilidades são presentes no texto. Como o capítulo que a Esther lembrou, quando ele volta de casa da ópera em que ele foi ver Dom Casmurro, sabe onde o Escobar está? Na soleira do corredor. Nas casas do século XIX, eram casas muito peculiares. Alguns apartamentos das décadas de 30 e 40 mantêm essa disposição, que não existe mais. Se vocês visitarem uma casa antiga, a sala é enorme, porque era onde havia a vida social da casa. A cozinha não tem comunicação com a sala em nenhuma circunstância. O corredor era longo e estreito. A vida privada está lá dentro, lá ninguém entra. Nenhum convidado passa naquele corredor. Onde está o Escobar? Quando chega o Dom Casmurro? No batente. Ele está indo ou está voltando? Não se sabe. E quando ele pergunta: o que vieste fazer aqui? Ele diz: vim tratar de uns embargos de terceiro, que são urgentes. Embargo de terceiro não é uma questão muito urgente, nunca foi e não será. A justificativa não é boa. A localização do Escobar é suspeita. Isto quer dizer que ele traiu? Não, porque é um outro capítulo que tudo se explica em parte. Ela dá de presente para o Pedro Santiago 10 livros esterlinos, vocês lembram? Diz: o que é isto? Não, poupei o dinheiro, poupei este dinheiro para ajudá-lo. Mas como você conseguiu trocar este dinheiro? O Escobar veio trocar para mim. E justifica aquela cena. Tudo é possível. Pode-se afirmar de fato que Capitu não traiu? Não. Pode-se afirmar que ela traiu? Não. Olha, a única coisa que nós podemos fazer: continuar conversando sobre Capitu. Então o Machado de Assis inventa uma forma literária. Olha que genial. Ele inventa uma forma literária, a leitura-montagem, e essa leitura-montagem transfere para a recepção, para o ato de leitura, a epistemologia do ciumento. Porque radicalmente o leitor, a leitora de Dom Casmurro não sabem, e por isso não podem senão fabular o meu próprio romance. É absolutamente genial.
Se houver tempo, depois eu vou mostrar um outro capítulo, 2 capítulos, em que a técnica da lei da montagem funciona. Só teve um aspecto, quando ele falou que ele escreveu o texto da lição de que eu achei bastante contraditório e bem interessante. Quando ele falou, era tarefa modesta, portanto eu poderia fazer. Estou fazendo aqui, porque eu não tenho memória de ler o texto e estar fazendo assim, eu estou fazendo o que ele falou. Era algo modesta, aí, mas exigia documentos, datas, etc. Então não é uma obra modesta, é uma obra que exige trabalho. Então não seria uma obra tipo fácil de escrever. Ah, mas Esther, ela é modesta no contexto, que veja, 2 opções. Ou você escreve sobre jurisprudência, filosofia e política, ou a história dos subúrbios. Em comparação à jurisprudência, filosofia, política, a história dos subúrbios é uma obra modesta. De acordo? Nesse sentido, ou seja, não exige o mesmo grau de reflexão que é necessário para escrever uma obra filosófica. Afinal de contas, é a história dos subúrbios. Onde ele vai parar, porque ele vai terminar no Engenho Novo, que é o subúrbio do Rio de Janeiro. Uma coisa muito interessante. Isso é mal compreendido por Machado. Todos os personagens machadianos dos romances a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas são personagens decadentes. São juvenis, mas juvenis decadentes. O Brás Cubas é o herdeiro, nunca trabalhou, tinha fortuna. Tudo que ele tentou fazer na vida ele não conseguiu. Ele não casou com a Virgínia, ele não foi deputado, ele não fez no emplástico, o Brás Cubas não funcionou, ele não fez nada. Mas ele diz, nunca tive que ganhar meu pão com o suor do meu rosto. Tipicamente brasileiro, tipicamente herdeiro brasileiro. Não é verdade? Tipicamente motorista de Porsche. Não é isso? Tem brasileira figura, não é? Nesse sentido, não posso ir para uma prisão normal. Por quê? Porque eu sou motorista de Porsche. É isso. Brás Cubas é isto. Quincas Borba. Quincas Borba, o título já é irônico. Porque o romance trata do Rubião, que é um professor que recebe uma herança, que fica rico, que destrói toda a herança, e o Rubião é a história de uma desagregação psicológica. E no último capítulo ele diz, mas afinal de contas um título se refere ao filósofo ou ao cão? Ele tinha um cachorro chamado Quincas Borba. O Pedro Santiago está em queda livre. Ele começa a vida. O romance começa em 1857, quando ele tem a denúncia que ele ama captura, mesmo na publicação de Madame Bovary, de Flaubert, de Fred Martin Baudelaire, e do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo do Allan Kardec, mesmo ano, que é importantíssimo, mas não vou falar sobre isso agora. Depois o Pedro Santiago vai caindo de vida. Ele se torna um mero advogado, não tem mais propriedades, termina no Engenho Novo, no subúrbio. Pega o trem da Central do Brasil e vai para casa. O Exame Jacó, o Memorial de Aires, é um personagem, um embaixador, que claramente já está aposentado e que evidentemente não tem nenhuma importância. Então, todos os personagens de elite do Machado, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, todos é a história do declínio. O crime nunca segue, não é? Todos, a história, na verdade, é a história da decadência. É a decadência de uma certa família patriarcal brasileira. Gilberto Freire está falando disso. Que é o caso do Cesar, que é enorme subtítulo, é a origem da decadência da família patriarcal brasileira. Então tem essa modéstia nesse livro. Alguma pergunta? Ele chamava Machado de autonomia. Gilberto Freire chamava Machado de autonomia. É que o Machado foi muito mal compreendido. O Machado foi muito mal lido. Mas, em alguma medida, é questão mais complexa. É porque o próprio Machado, que é bastante compreensível, ele teve uma trajetória social que era a trajetória social do cooptado. E ele sempre se deixou cooptar pelas elites. Mas ele não tinha muita opção. Ele guardou a radicalidade não para a vida dele, para uma vida bastante medíocre. Sobre esse momento, ele não houve nenhuma rebeldia no Machado. O Machado era tão conforme às regras sociais que mesmo como um importantíssimo funcionário do Ministério da Agricultura, ele não tinha coragem de se apresentar para o ministro. Ele batia só no sapato, para que o ministro soubesse que ele estava esperando. Ele não batia na porta. Então o Machado sempre foi muito conforme
às regras sociais. Mas, do ponto de vista suscrito, o Machado é radicalista. Por exemplo, o Machado tem um conto de 1871, chama Mariana, eu recomendo demais a leitura. É o ano da lei do ventre livre. O Machado trabalhava no Ministério da Agricultura e coube a ele, na lei do ventre livre, que a partir daquele momento, da data da promulgação da lei, todo filho nascido de ventre escravo era livre. Mas o proprietário escravo brasileiro, imagina que o que eles não faziam para tentar burlar a lei. Criavam inúmeras justificativas, não a concepção foi anterior. Isso criou uma série de problemas legais, que eram resolvidos em que ministério? No Ministério da Agricultura. A quem coube a análise da maior parte desses processos? Ao Machado de Assis. O que foi discutido pelo Cid Alexandre no livro chamado Machado Historiador. Quase que invariavelmente, sempre quando era possível, o Machado dava grande causa para o escravo, de modo que ele ficasse livre. O conto Mariana é de 1871. É o mesmo ano da lei do ventre livre, é o ano no qual o Machado está lendo esse processo. É o mais brutal conto da literatura brasileira. Nós somos já leu? Já leu? Já leu? Você leu? Júlio? Amigo? Qual é o seu nome? Vamos, Marina, quase Mariana. Vamos falar sobre o conto então? Você lembra do conto? Não, você vai lembrar. Os amigos se encontram na Rua do Ouvidor. E vê o narrador e diz: era essa tarde da Rua do Ouvidor, os amigos que há muito tempo não se viam se encontram. Tem um amigo que passou lá, acabou de voltar da Europa. Os outros perguntam: como foi? Como foi sua viagem? O que aconteceu? Casou? Ele diz: não, nunca casei. Então, o conto começa com o narrador em terceira pessoa e depois passa a palavra para o Coutinho, que é o homem que nunca casou. Está claro, né? A estrutura narrativa é a mesma estrutura narrativa que em 1902 o Joseph Conrad utiliza para Heart of Darkness, Coração das Trevas. Já leram Coração das Trevas? Milton, já leram, não é? Extraordinário, vai ver o narrador. Aí entra um personagem que conta todo o desastre do campo belga, depois o narrador volta. Isso é posterior ao Machado, Machado é 1831, veja. Vê o narrador. Estava na Rua do Ouvidor, como naquele tempo, todos os jovens, olhando as moças que passavam, até que 3 amigos se reuniram. Coutinho casou? Ele diz: não. Por quê? Passa a palavra no Coutinho, lembra? Aí ele conta a história. Por que ele nunca casou? Porque ele passou por um trauma. Qual foi o trauma? Havia na sua casa um escravo. O senhor José, 18 anos, Mariana. A descrição que o canto faz da escrava é absurda. Você diz: não, você dispara. O Machado não está descrito isso. A maneira como as pessoas se referem à escrava, você diz: não é possível que o Machado tenha escrito isso em 1881. É muito violento. A referência explícita da violência sexual era descrita como uma mulatinha bonita. É uma coisa que você não acredita no que você está lendo. Não pode ser. A escrava se apaixona pelo personagem, mas tudo aquilo que um escravo, um escravizado ou uma escravizada não tinha direito era a subjetividade, é o amor. O amor é impossível. O que a escravizada fará? Entre a impossibilidade de realizar o amor e seguir vida, ela se suicida no final do conto. Termina o conto. Termina a história. Trágico. Volta aquele primeiro narrador. Diz: em poucas horas, havia gente usando. Sorridentes saíram andando pela Rua do Ouvidor, olhando a meia das senhoras responsáveis. Lembra disso? É chocante, não é? O que é chocante? É a naturalização da brutalidade, a naturalização da violência. A sociedade brasileira inteira está neste ponto. Do ponto de vista formal. Porque agora, lá no miolo do conto, quando é o personagem que está falando, recordando o que os seus parentes falavam da escravizada, agora tudo se torna mais violento. Porque existe uma moldura de tranquilizadora e apaziguadora. No interior da moldura, a violência vem entrando. É chocante, não é? Chocante o ponto. Mariana, Machado de Assis. Então, na vida pessoal, o Machado era muito conforme. Na literatura, ele era absolutamente arrasador. Este ponto é um dos pontos mais violentos da história da literatura brasileira e nunca foi percebida a violência do conto. Nós não percebemos a violência do conto porque ela segue atual na sociedade brasileira.
existe uma moldura de cordialidade. Contribuição do Brasil ao mundo, a miscigenação. E a realidade cotidiana não é o oposto? A moldura apazigua e edulcora a brutalidade da realidade cotidiana. Quem compreendeu isso antes de todo mundo? Machado de Assis. Por quê? Porque ele era a própria experiência vital desta moldura edulcorada para uma brutalidade cotidiana. A brutalidade chegou a tal ponto que na máscara mortuária do Machado, o Machado é o homem branco. E quando José Benício, o melhor amigo, o mais importante crítico da época, um amigo direto do Machado, escreve um obituário extremamente elogioso, era um mulato grego. Joaquim Nabuco, aqui de Pernambuco, se revolta. Escreve uma carta para o José Benício, já publicada. E o Joaquim Nabuco escreve na carta: estou chocado com a sua referência à cor do nosso amigo. Nada o consternaria mais do que recordar a sua origem dele. Porque para mim Machado é branco, é um heleno dos tópicos. Machado é um menino. Percebe? Percebe a violência, Marina? É a mesma violência que está no ponto. Ninguém entendeu isso no Machado. Embora na sua vida o Machado fosse absolutamente conforme, o oposto do rebelde, cooptado, feliz por ser cooptado. Ele reservou toda a sua radicalidade para a escrita. Fez muito bem, não fez? Porque assim nós podemos ler até hoje. E compreendeu o que nós não queremos compreender. Há um Machado que não é lido, embora esteja no texto. Ele não é lido, porque este Machado revela o que nós não queremos ver para o livro. Isso uma professora, não fundamental. Um pouco mais observa. Porque ele lembra do Eu me lembro, esse festival de uma professora, no final do fundamental, e quando a gente estava lendo, em certa feita, ela estava falando que Machado de Assis se vendeu para a sociedade. Que Machado de Assis se vendeu para a sociedade. Agora, veja a lógica dela, não estou criticando nem nada. Mas ela falou o seguinte: Machado de Assis se vendeu para a sociedade porque na escrita dele, ele sempre retrata o negro como escravizado, como submisso ao homem branco, etc. E Lima Barreto do Lima Barreto. E Lima Barreto não. Lima Barreto, ele coloca o negro como livre. Aí ela falou que na tese de mestrado ela defendeu Lima Barreto também, desse tipo de coisa. O que o senhor acha disso? Na verdade, eu sou professor do fundamental, não é direito, não. Então, isso é autorice. Em primeiro lugar, os autores são diferentes. Então, é natural que eles tratem os mesmos temas de formas diversas. A comparação, a oposição entre Machado de Assis e Leão Barreto, durante muito tempo foi dominante na literatura brasileira, assim como se opunha Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade. Quer dizer, então, o Leão Barreto seria comprometido e o Machado seria absenteísta, que era o termo que se usava para definir a relação do Machado com a realidade brasileira. Absenteísta, isto é, ele estaria voltado de costas para a realidade brasileira. Se dizia do Oswaldo de Andrade que ele tinha uma preocupação puramente cosmopolita ou propriamente estética, e que Mário de Andrade, pelo contrário, tem uma preocupação muito mais nacionalista e compromisso com a criação de uma imagem do Brasil. Essas comparações muito estreitas e muito dicotômicas, elas só servem para criar nichos de poder na universidade. Elas não têm nenhuma importância. Quando você realmente lê o Oswaldo de Andrade, ou o Mário de Andrade, ou o Leão Barreto, ou o Machado de Assis, eles estão sempre muito além disso. Embora, claro, cada um deles tem uma ênfase muito peculiar dada pela própria vida. Agora, sem dúvida nenhuma, o Leão Barreto na sua vida foi muito mais combativo, muito mais marginalizado do que o Machado de Assis. Isso não há dúvida alguma. Ao longo da vida, não no princípio da vida. No princípio da vida, o pai do Leão Barreto tinha uma condição social muito superior ao pai do Machado de Assis. Mas ao longo do processo de ambos, o Machado de Assis fez questão de ser cooptado e o Leão Barreto manteve-se sempre mais. Isso é absolutamente correto. Mas daí a derivar que há uma diferença radical no tratamento, eu diria que é uma forma de leitura real.
há vários pontos de Machado. Vamos lá. Mariana, o caso da vara. Quem já leu o caso da vara? Vai contra a mãe. É, o caso da vara. É um menino que tem ideias progressistas na casa do tia. Ele quer um favor qualquer, não me acordo qual é o favor agora. Para isso, um escravizado, ele faz algo equivocado. O que ela pede para ele? Para castigá-lo. E ele não tem opção. Pai contra a mãe, que é um agrego branco, pobre, que tinha uma profissão que era muito comum no século XIX. Ele ia atrás de escravizados que haviam fugido. Ao recuperá-los, levavam para os seus senhores e tinha uma recompensa, dinheiro. Ele está numa situação dificilíssima, ele tem um filho recém-nascido, ele não tem condições de sustentar a criança, ele terá que levá-lo para a roda, que era uma roda na qual se colocava crianças pobres que seriam adotadas. É literalmente dar o filho pela impossibilidade de criá-lo. Há uma escravizada que fugiu, porque ela está grávida, ela não quer que o filho nasça escravo. Ele tem que recuperar esse escravo, ele consegue. Ela implora para ele que não a leve, porque ela tem um filho ela não quer que ele nasça, que o filho nasça escravo. É terrível o conto. Como termina o conto? Ele vai devolver a escravizada para o seu senhor e ela tem um aborto espontâneo perto deles. E o conto termina dizendo: Nem todos ficam. Isso. Que é uma frase terrível, nem todos vivem. É um conto absolutamente brutal. Há um outro conto do Machado, então esses são contos da fase madura. Há um outro conto chamado Virgínios, que é de 1864, e que é reescrito de um caso clássico da história romana, de um pai que, para evitar que a filha seja violentada, mata a filha. Isso acontece numa fazenda no Rio de Janeiro, quando o pai mata a filha, ambos são escravizados, para que o filho do senhor não a violente. Então, há uma série de textos do Machado que isso está sendo discutido, não de maneira clara e explícita, isso é absolutamente verdade. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, há uma situação única, dificilíssima, muito complexa, que exige muita reflexão, ao que eu chamo de dilema de Prudência. Vocês se recordam do Prudência? Sim. Não é? É terrível a história do Prudência, não é? Qual é o nome? Fabiano, o Prudêncio cresce junto com o Brás Cubas, tem mais ou menos a mesma idade. Então, quando eles têm 5, 6 anos, o Brás Cubas faz o Prudêncio, diz ele, de montaria. Ele sobe em cima do menino e faz o menino cavalgar como se fosse um cavalo, um burro. Há uma evidente conotação sexual nessa história. Um dia, já adulto, Brás Cubas caminha na cidade e encontra no centro da cidade um tumulto. Ele olha de longe e é um negro chicoteando um escravizado. O que está chicoteando, evidentemente, é um folhado, não é mais escravizado. Ele olha e diz: mas é o Prudêncio. É o escravo da infância dele, que foi de fato alforriado e comprou. E agora é senhor de escravo também. Ele tem um escravizado. Está espancando na rua. Se aproxima para as Cubas e impede que continue a cena. Essa cena é uma complexidade extraordinária e mostra um dos aspectos mais problemáticos de uma sociedade como a brasileira. A nossa sociedade é tão desigual, a formação da sociedade brasileira foi tão desigual e hierarquizada que em todos os níveis sempre há a pulsão de exercer o poder e a violência sobre o outro. Terrível. Mais ou menos como... Pode falar. Eu me lembro, levando em conta todas essas considerações, quando eu ouvi isso, eu tinha 13, 14 nessa época, eu fiquei assim, mas isso é meio bobo de se falar, porque os dois, assim, os dois viveram momentos históricos muito diferentes, contextos diferentes. Machado passou a maior parte da vida lidando com a escravidão. A maior parte da sua vida adulta foi lidando com o fato de que havia escravidão aqui no Brasil, etc. E Lima Barreto, se não me falha a memória, ele passou muita parte da sua vida adulta vendo negros livres, negros já alforriados pela lei do 13 de maio de 88. Então
deve ser 13, 14 anos, eu achei isso bastante estúpido de se falar. Porque, justamente por causa dessa questão de os dois viveram situações opostas uma da outra. E que obviamente influenciou bastante o modo pelo qual eles escreviam. Se Machado vivia numa sociedade escravocrata, ele obviamente iria escrever sobre a escravidão e não sobre negro, e não sobre a alforria generalizada. E quando Lima Barreto, é óbvio que ele iria escrever sobre a abolição, porque ele passou boa parte da vida adulta vendo negros. Eles são muito diferentes, né? É. Antes de terminar, deixa eu mostrar rapidamente duas passagens em 2 capítulos, que, de novo, são capítulos muito distantes entre si. Vocês vão perceber que eu estou chamando da forma literária criada por Machado no Brasil. Este capítulo é chamado Retrato. Aqui, Bento Santiago tem 15, 16 anos, Capitu 14, 15. Uma amiga de Capitu, Sancha, aquela cujo marido morrerá, o Escobar, ela era amiga da Capitu, assim como o Escobar, eu era amigo de Bento Santiago, está enfermo. Capitu vai visitá-lo. Bento Santiago também vai visitar Sancha, na verdade ele vai ficar próximo a Capitu. O pai de Sancha, Gurgel, se aproxima do Bentinho e diz assim: Gurgel, voltando-se para a parede da sala, onde pendia um retrato de moça, perguntou-me se Capitu era parecida com o retrato. Um dos costumes da minha vida foi sempre concordar com a opinião provável do meu interlocutor, desde que a matéria não me agrava, aborrece ou impõe. Antes de examinar, respondendo efetivamente que Capitu era parecida com o retrato, fui respondendo que sim. Então ele, o pai de Sancha, me disse que era o retrato da mulher dele, e que as pessoas que a conheceram diziam a mesma coisa. Também achavam que as feições eram semelhantes, a testa, principalmente os olhos. Quanto ao gênio, eram pareciam irmãs. A mãe de Sancha e Capitu eram idênticas, não apenas na aparência física, mas sobretudo uma semelhança anímica. Eram gêmeas de alma, pareciam irmãs. Está claro o texto? Sério. Finalmente, até a amizade que ela tem a Sanchinha. A mãe não era mais amiga dela. Na vida, há dessas semelhanças assim esquisitas. O retrato. Capítulo 83. Agora vamos ver o capítulo que é o capítulo decisivo, o capítulo no qual tudo no romance agora não tem mais retorno. É este aqui. Desculpe. É este aqui. Capítulo 139. Olha a distância entre um e outro. Então, o Machado inventou uma forma literária que exige um ato de leitura, que eu chamo de leitura-montagem. Depois de ler 1, 2, 3, 4 vezes no capítulo, um dia você desperta e diz: epa. Então, vocês viram a distância dos capítulos. Palavra que estive a pique de crer que era vítima de uma grande ilusão. Uma fantasmagoria de alucinado. O ciúme é isto. É uma grande ilusão. É uma fantasmagoria de alucinado. O Rei Leão, eu não tive tempo de mostrar para vocês, assim define ciúme na peça, Conto do Inverno. Então, o que ele está dizendo? Que ele estava se convencendo de que ele estava equivocado, de que ele havia se enganado, que era um delírio e que Capitu não havia traído. É isso que ele disse. Mas a entrada repentina de Ezequiel, gritando: mamãe, mamãe, é hora da missa, restituiu a consciência da realidade, a traição. Capitu e eu, involuntariamente, olhamos para a fotografia de Escobar, e depois um para o outro. Desta vez, a confusão dela fez-se confissão pura. Este era aquele. Havia, por força, alguma fotografia de Escobar pequeno, que seria o nosso pequeno Ezequiel. Alguém pode me dizer qual é o problema? Por que esta frase é uma demonstração clara da genialidade machadiana? Eu vou ler de novo. Este era aquele. Havia por força alguma fotografia de Escobar pequeno, que seria o nosso pequeno Ezequiel. Que seria
confusão dela fez confusão pura. É um pouco mais sutil. No capítulo 2 você tinha assumido que era uma coincidência. Isso, primeiro ponto. Isso, primeiro ponto. Mas esquecemos do primeiro ponto. Vamos ler a frase. A frase. O gênio do Machado está na frase. Isso é muito importante. Quando nós vemos um autor, pouco importa se você tem uma teoria importante para falar sobre o autor. Você tem que mostrar a frase. Se você não for capaz de ler a frase, você não é capaz de dizer nada. A frase, por favor. Posso falar? Guilherme, vamos lá. Ele explica a relação da melhor amiga com a Capitu, então... Mas vamos ler a frase. Eu vou ler a passagem definitiva. Havia por força alguma fotografia. Olha o português. Havia por força alguma fotografia. Ou seja, quem falou? Isso, posso falar? Pedro, justamente. Havia por força alguma fotografia. Ou seja, a fotografia mesmo? Não há! Não há! É absolutamente genial, uma frase tão simples. Na simplicidade da frase, a complexidade da fatura literária. Havia por força alguma fotografia. A prova definitiva é que uma fotografia do pequeno Escobar seria exatamente o pequeno Ezequiel. Mas onde está a fotografia do pequeno Escobar? Não há. Primeiro ponto, que é genial, não é? Segundo ponto, Marina, você lê este capítulo e você lembra do capítulo anterior. Se o capítulo, o retrato, está no romance, este não pode figurar. De acordo? Porque se na vida há... Porque a semelhança de Capitu com a mãe da Sancha é mais do que apenas uma semelhança física. Ela é anímica. Se esta semelhança anímica é aceitável, porque na vida há dessas semelhanças assim esquisitas. Então o capítulo fotografia não faz sentido. Se o capítulo há, o outro não pode haver. Se há o primeiro, desautoriza o segundo. Se há o segundo, relativiza o primeiro. E se ambos estão juntos, o romance inteiro desmorona. Mas isso só desmorona e só ocorre se o leitor fizer o que eu chamo de leitura-montagem. Não é genial? Então, Dom Casmurro, muito mais do que Memórias Póstumas de Brás Cubas, é o verdadeiro legado de Machado ao gênero do romance. Porque aqui ele inventa uma forma que só se completa quando o leitor faz o que nós estamos fazendo. Eu poderia fazer o mesmo com 6 outros capítulos de Dom Casmurro, mas não o farei, porque seria cansativo demais para vocês. O que eu tinha para dizer eu já disse. Muito obrigado pela atenção.